Manuseio de itens de ensaio e calibração. Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, né? E aí nós estamos falando especificamente dos instrumentos, no caso dos laboratórios de calibração, né? Dos instrumentos do cliente, que pertencem ao cliente. O laboratório nós vimos lá atrás. Então aqui nós vamos ver e estudar efetivamente os requisitos relacionados aos instrumentos que pertencem ao cliente. Então, nesse caso, o laboratório ele deve ter um procedimento, veja, nesse caso, o 17025 pede que o laboratório tenha um procedimento para transporte, recebimento, manuseio, proteção, armazenamento, retenção e retorno dos itens de calibração. Tá? No caso de ensaio, é descarte. Tá? Então, ou seja, o laboratório ele precisa contemplar todas as etapas, desde quando o instrumento sai do cliente até o seu retorno. Tá? Vou frisar aqui, o procedimento do laboratório relacionado ao manuseio dos instrumentos de medição deve contemplar desde a saída do instrumento do cliente até o seu retorno. Tá? Ah, Márcio, mas isso em alguns casos é feito por transportadora. Ok, o seu procedimento precisa informar que o transporte é feito por transportadora e de quem é a responsabilidade por esse transporte. Porque uma coisa é o laboratório, uma coisa é a chegada do instrumento ao laboratório, o retorno do instrumento à empresa, né, ao seu dono, ser feito por uma transportadora, e outra é de quem é a responsabilidade sobre esse transporte. Tá? Em alguns casos, a responsabilidade não é só da transportadora, é também do laboratório. Tá? Então, isso precisa ser definido em procedimento. Tá? Quem vai responder por essa responsabilidade? Quem será o responsável por determinar a transportadora, por comprar o serviço da transportadora? Tá? E lembrando que se o laboratório, olha só, né, e aí começa, né, quer dizer, na verdade a 17025 é inteira intricada, né? Ela é toda correlacionada. Mas quando nós falamos aqui em comprar serviço de uma transportadora, se o laboratório for responsável, né, pela contratação da transportadora, nós temos que ir lá no requisito relacionado à seleção de fornecedores, que são serviços externos, tá? E que o transporte mal feito, mal executado, né, pode sim comprometer os resultados da calibração. Então, é importante com que haja esse entendimento, tá? Então, no momento da implantação, de quem é a responsabilidade pelo transporte? Obviamente, se o próprio laboratório executa esse transporte, faz esse transporte, ele precisa ter os meios adequados para transportar os instrumentos de medição. O instrumento não pode ir lá solto, enfim, né? Então, ele precisa ter todos os cuidados e, como eu disse, isso tudo precisa ser efetivamente, estar contido em um procedimento, ok? A Panama coloca aqui, mas obviamente questões relacionadas à deterioração, perda, dano, enfim, isso precisa ser tomado todos os cuidados no que diz respeito ao transporte, ok? E dois pontos mais nós vamos destacar nesse requisito. Um deles está relacionado à identificação. Tá? Veja, quando o instrumento chega no laboratório, ele passa por etapas. Ele é recebido, ele é verificado, né, quanto o seu status, se está quebrado, se não está quebrado, talvez uma medição inicial para saber se teve um ajuste, se não teve. Passa pela calibração e ele é acondicionado para poder voltar ao seu dono, né? Isso tudo precisa ter uma identificação, ou seja, precisa haver um processo, tá, onde esse instrumento, ou esse conjunto de instrumentos que chega do cliente, ele seja efetivamente identificado. Seja ele por uma ordem de serviço, seja ele por qualquer outro meio, mas precisa ter uma identificação de que qual instrumento, qual o número de série, qual a identificação do instrumento está relacionado, ou seja, em qual etapa ele está, onde ele está e principalmente a quem pertence. Tá? E um outro ponto é que, no momento do recebimento, é necessário que todas as dúvidas com relação à calibração, caso existam, devam ser esclarecidas. Tá? E principalmente
anotar, ou seja, com que haja um registro das condições desse instrumento no momento do recebimento. Isso é importantíssimo, até para que não haja aquele, o vidro está quebrado, o vidro não está quebrado, o ponteiro está funcionando, não está funcionando, ele está ligando, não está ligando, ele queimou aqui, ele não queimou. Tá? Então, veja, é fundamental com que haja um recebimento desse instrumento. E aí vem um outro ponto interessante. Tá? Nós temos, como nós já falamos, 3 formas de solicitar uma acreditação, que é nas dependências do cliente, nas dependências do laboratório e unidades móveis. O fato de você realizar uma calibração nas dependências do cliente não quer dizer que não haja um recebimento do instrumento. Você tem sim um recebimento, você tem ali uma balança. Aquele instrumento foi disponibilizado a você para que você possa fazer a calibração dessa balança, tá? Ali você tem um recebimento. Então, durante aquele período, mesmo você, laboratório, estando dentro das dependências do cliente, tá? Naquele momento, aquela balança está sob sua responsabilidade. Então, você precisa fazer um recebimento, você tomar os cuidados necessários para que não haja nada que interfira no teu processo de calibração, tá? E nada que haja necessário, não é só atividades, tá? Mas, inclusive, pressões do próprio processo. Tá? Os gestores de processo, os gerentes de processo, o pessoal tem que saber que, durante aquele momento, a balança é sua e ela precisa estar disponível. Tá? Então, se tiver pessoas ali do processo, olha, eu preciso medir, olha, ou você disponibiliza o instrumento ou não disponibiliza o instrumento. Aí volta a dizer, você precisa fazer um recebimento ali. Quais são as condições da balança? Tá? E não é só com relação à limpeza, se está ligando, se não está ligando. Tá? Se algum componente pode estar ruim. Tudo isso precisa ser documentado. Ok? Aguardo vocês no fórum. A gente se fala. Tchau.